Aleluia. Hoje é o 17º dia do nosso jejum. Bom, todos os dias eu li testemunhos aqui. Você pode me enviar testemunhos para a gente ler até no domingo. Na verdade, podemos ler até depois de domingo, mas os testemunhos acabam sendo uma forma da gente introduzir o assunto. Vamos lá. Pastor, graça e paz. Quero compartilhar como tenho me dedicado ao jejum e oração diariamente às 5:30 da manhã no prédio do Botânico, mantendo essa disciplina com constância. Creio firmemente que o jejum só tem valor quando acompanhado de oração. Então, minha rotina inclui participação diária nas ministrações do Bueno. Aleluia! Um dos meus maiores alvos é encontrar uma esposa. A Bíblia fala que quem acha uma esposa encontrou o favor de Deus. Você está querendo o favor de Deus na sua vida. Que tenha, pastor, a mesma busca que eu tenho pelo Espírito Santo. No dia 28 de março, comprei o livro Graça para se Relacionar, para presentear alguma irmã especial. Durante o culto, sentei-me no meu lugar habitual e encontrei uma moça sentada ao meu lado com a sua mãe. Ofereci para ela as balinhas que sempre carrego comigo. E foi a mãe quem me contou que a filha é advogada, professora de inglês e espanhol. Confesso que me senti pequeno. Também dando balinha, você quer o quê? Vai sentir o quê, né? Aleluia, balinha de Deus. Convidei as duas para jantar. E assumi as despesas. Durante o jantar, elas foram. Durante o jantar, uma irmã me elogiou na frente delas, o que me deixou constrangido. A refeição foi suficiente para 4, e a conversa fluiu por mais de 2h30. Ao final, um vendedor de um buquê de rosas apareceu. E pude presentear ambas, entregando também um livro, testemunhando como Deus me guiou naquele dia. Não tem a menor dúvida. Aos irmãos solteiros, não permitam que a timidez os paralise. Alguma irmã pode dizer amém? Quanto ao relacionamento, pastor, ainda estamos orando para discernir a vontade de Deus. Se for para a gente ficar junto, vai ser maravilhoso. Caso contrário, guardarei as bênçãos desse tempo precioso. Uma coisa é certa, cada detalhe foi arranjado por Deus. Ainda não entramos na corte, porque nós temos uma dúvida, pastor. Talvez pode ser comum a nossa dúvida. Precisamos conhecer bem alguém antes de começar a corte? Então, pastor Naô, para que é a corte? Não é para conhecer? Mas ele está dizendo que tem que conhecer antes. Se já conhece antes, casa logo uma vez. A corte é para conhecer. Não cai na onda de algumas irmãs aí, né? Porque o cara começa a corte com a moça, ele não sentiu afinidade e termina a corte. Aí tem irmã que já fala que ele é leviano. Terminou a corte. Pois nós criamos a corte justamente para poder terminar em paz. Sério? Por quê? Porque antes as irmãs viviam com o coração quebrado por causa de namoros rompidos. Nós, compadecidos, criamos isso. Mas as irmãs continuam, acho que é um vício feminino. Entendeu? Então, a corte não aplica. Corte é uma época de dizer: por ti eu darei a minha vida. Eu amo você mais do que tudo. Você é a última flor do meu jardim. Corte não é hora de dizer isso. Corte é hora para você contar para ele: eu gosto de verde, você. Azul, aleluia. Então estamos juntos, olha para cá. É tempo de se conhecer.
Eu já estou mudando o tema da pregação. Não posso ser provocado. Mas eu gostei do seu testemunho, querido irmão. Não li o nome aqui, mas gostei da sua atitude. E eu não elogiei testemunho de ninguém aqui. Pastor, queria contar meu testemunho. Sou batizada há anos e congregava numa pequena igreja, que eu não vou mencionar o nome agora, mas ela escreveu aqui. No ano passado, um casal da videira veio fazer uma casa de paz na minha casa. E eu decidi que iria congregar aí. Meu marido ainda quer continuar lá na outra igreja. Então eu acompanho lá, mas também vou na videira. Tivemos muitos problemas familiares nesse final de ano, mas com a graça de Deus estamos conseguindo restaurar tudo. Minha filha mais velha, pastora, já é batizada, mas ela começou a se relacionar com uma outra menina. Isso me abalou demais. Com tanto sofrimento, somente para mim, que sou mãe, decidi entregar tudo nas mãos de Deus e comecei esse jejum de 21 dias. E logo na primeira semana, notei ela mais presente em casa. E a menina com quem ela se relacionava não mora em Goiânia. Estava programada ela vir para cá nessa semana. Porém, minha filha não falou nada sobre o assunto e a moça não apareceu. Na sexta-feira, 12º dia do jejum, estávamos sentados na sala assistindo ao culto da TV. Eu, ela e meu marido. E ele perguntou sobre a outra. E ela respondeu: graças às orações da minha mãe. Interpretação minha. Acabou. De tanto ela orar e jejuar, olha no que deu. Pastor, eu fiquei atônita. Eu e meu marido, nesse momento meu marido disse assim: não, sua mãe não iria orar contra você. E eu respondi para ele: não fale por mim. Eu orei sim. Estou fazendo a campanha para minha família e incluí esse pedido sim. Não fale o que você não sabe. Calma. Pastor, foi espontâneo, eu sei. Nós rimos. Então eu posso rir também. E a minha família disse: pois é, mãe, pode entregar seu jejum. Hoje é o 12º dia, então pode entregar. Sua oração é forte mesmo. Pastor, esse jejum está sendo poderoso demais. Até a filha dela já reconheceu que a oração da mãe tem poder. Não tenha receio de orar pelo seu filho, sua filha. Não permita que o diabo crie na sua mente uma imagem de que certas coisas são impossíveis. Não tem jeito, agora que entrou por esse tipo de vida, não tem mais. Não tem esse negócio com Deus. Com Deus não existe esse negócio de encerrar do assunto. Está me ouvindo? Tudo é possível ao que crê. E tudo é possível para Deus. Deus pode todas as coisas. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele transformou no passado, transforma hoje também. Então muda a imagem que você tem. Está me entendendo? Muitos irmãos confessam a palavra. Esse é um tópico fundamental, né? Eles confessam a palavra. Mas depois eles confessam com a boca uma coisa que eles não estão vendo por dentro. Não funciona. Por dentro você está lá pensando com o seu coração: meu marido é um fracasso mesmo. Aí por fora você confessa: meu marido é abençoado, é homem de Deus. Aí não acontece o que você está falando, aí você fala: pastor Luiz, não funciona. Não funciona. Então eu estou te explicando por que não funciona. Porque o seu coração tem que estar em linha com a sua palavra. Quando você no seu coração tem uma imagem e você fala outra coisa, gera uma contradição. O inverso também é verdadeiro. Então, antes de abrir a boca, mude a imagem. Como é que você vê a sua casa? Um lugar abençoado, cheio da presença de Deus. Vê a família, propaganda de margarina, domingo de manhã, o sol nascendo, e você tostando o pão e passando manteiga. Não é? Maravilhoso isso. Você sabe, vou contar para você um segredo. Quando eu me casei, obviamente, a gente se casou, não tinha carro,
O Senhor me deu a graça de ter um carro, mas eu tinha um sonho. Falava para minha esposa, porque eu saía sábado à tarde e via o pessoal lavando o carro na porta de casa. Eu dizia, um dia eu vou lavar meu carro também. E se cumpriu. Mas só durou 3 semanas. Eu falei, Senhor, estou satisfeito. Agora eu quero dinheiro para pagar alguém para lavar para mim. Cuidado com o que você sonha. Cuidado com o que você deseja. Desejos profundos são coisas poderosas. Deseja em linha com a palavra. Deseja em linha com o trono de Deus. Posso ouvir o amém de alguém? Aleluia. Será que dá para eu ler mais um ainda? Pastor Aloísio, eu era de outra denominação. Comecei a frequentar a videira do Bueno desde a pandemia. No início, meu marido não quis me acompanhar. Então, somente meus filhos e eu vínhamos ao culto. E sempre declarando no percurso, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu esposo já foi logo dizendo, a semana que você for para a célula, você não vai para o culto. Escolhe. Mas eu continuava firme orando pelo meu marido. Quando falei para ele que queria ter uma célula na minha casa, ele disse, eu quero privacidade. E não aceitou. Mas ele não queria nem que você viesse do culto. E você teve essa ideia. Normal ele não aceitar. Mas ela não desistiu. Continuei orando. Quando eu falei que ia fazer o cursão, ele disse, seus dentes estão caindo de tanto tempo que você é crente. E ainda precisa de fazer um curso de maturidade? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Mas eu não vou responder, não. Porém, pastor, durante o período do curso, Deus mudou a minha sorte. Meu marido foi para o encontro, se converteu, batizou e agora está fazendo cursão junto comigo. Depois disso, viemos para a videira, fizemos o CTL, junto com meus 2 filhos que se batizaram. E hoje temos uma célula na nossa casa. E adivinha quem é o líder? Meu marido. Essas irmãs são poderosas. Eu tenho dó desses maridos. Se a sua mulher falou, vou orar por você, irmão, põe o joelho no chão, você está com problema. Coisas vão acontecer. O cara não aceitava nem ela vir para o culto, pois ele converteu, fez o cursão e o CTL e virou líder da célula que ele não aceitou. Vamos ser francos. Tem algum poder muito grande envolvido quando você ora. Não desista de orar. Dá uma chance para Deus na sua história, no seu casamento. Deus quer mudar sim. Ah, pastor, não sei porque que ele nunca me ouve. Ele ouve todo mundo menos eu. Já ouviu essa conversa? É gente que não entendeu ainda o quanto é amado. Fica duvidando do quanto é amado. Mude a imagem no seu coração. Repita sempre consigo, eu sou amado. O telhado caiu, mas eu sou amado. Não sei como vou reconstruir, mas eu sou amado. E não perco a pose nem a alegria. Está entendendo o que eu estou dizendo? Imagina se eu fico lá na minha casa, Senhor, o que eu fiz? Por que eu? Eu sou tão zeloso, jejuo 2 vezes por semana, prego todo domingo, e o telhado caiu, e o vizinho que tem uma boate, o telhado dele é lindo. Você acha que eu fico na minha casa nesse lenga-lenga? Não, meu amigo, eu me levanto e declaro a palavra de Deus. O diabo agiu, Senhor, agora é a tua vez. Agora é a vez do Senhor se manifestar. Ele já está se levantando em meu favor. Amém? Aleluia. 16º dia do jejum. Era só para saber se você estava atento. Porque hoje, na verdade, é o 17º. 17º dia do jejum. As propostas de Faraó. São 4 propostas. Quero compartilhar com você a respeito disso.
Quem anda comigo há muitos anos deve se lembrar que eu já preguei essa mensagem 25 anos atrás. Mas quem não está comigo há tanto tempo, então você não me ouviu falando. E se porventura na época também você recebeu ou leu a mensagem, porque eu fiz ela por escrito, eu quero dizer que eu refiz, outro texto, só para te estimular a ler novamente. E Deus vai edificar você hoje. Na Bíblia existem muitos tipos e alegorias. E um dos mais ricos e impressionantes é a alegoria do povo de Israel, que era escravo de Faraó no Egito, sendo liberto por Moisés, o enviado de Deus. Essa é a história literal, mas toda ela aponta para nós. Você é Israel. Você era escravo no mundo do diabo, mas Cristo foi enviado para libertar você. Faraó é o diabo. Faraó representa o maligno. E a Bíblia fala então que Deus mandou Moisés dizer para Faraó: deixa meu povo ir. Deixa meu povo ir. Foi um comando, uma ordem. Mas Faraó tentou resistir. E a mesma coisa acontece ainda hoje. O inimigo tenta resistir você de avançar. E ele faz isso com medos e intimidações. Tem crente que se sente ameaçado, assustado por coisas que o diabo lança na sua mente. Mas Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. E nós recebemos as chaves do reino. O que nós ligamos na terra é ligado no céu. O que nós desligamos na terra é desligado no céu. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mais numerosos são os que pelejam por nós, os anjos de Deus, do que os que vêm contra nós. Nunca podemos estar sozinhos. O Senhor está conosco. O nome dele é Emanuel. Emanuel significa o quê? Deus conosco, Deus presente. Ele colocou no próprio nome, é isso que eu sou, Deus presente. E aí no capítulo 8, eu não vou te contar toda a história lá de Êxodo, mas no capítulo 8 de Êxodo, Moisés começa uma negociação, é a palavra que eu estou usando, com Faraó. Ele vem advertir Faraó, e Faraó sempre faz uma contraproposta. A ordem de Deus é: deixa sair o meu povo. Mas Faraó vem fazendo contrapropostas. A primeira, Êxodo 8, verso 25, diz assim: chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: podem ir oferecer sacrifícios ao vosso Deus, mas façam isto aonde? Nesta terra. Faça aonde? Faraó está dizendo. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim. Por que ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios que são abomináveis aos egípcios? Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias. Quantos dias? Quando se lembra da pregação do ano do terceiro dia? Terceiro dia. Também é o dia da ressurreição, o dia do novo nascimento. Temos de ir caminho de 3 dias no deserto e oferecermos sacrifício ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Então, primeira proposta de Faraó: você pode servir a Deus, mas serve a Deus no Egito. O Egito simboliza o que, meus irmãos? O mundo. Esse conceito do mundo é uma das coisas mais complicadas na cabeça dos crentes evangélicos. Por quê? Porque tem 2 mundos no Novo Testamento. Tem um mundo que você tem que amar e tem um mundo que você tem que odiar. Qual mundo você tem que amar? É o mundo de João 3,16. Porque Deus amou-o de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Muito bem. Então Deus amou quem? O mundo. Que mundo é esse que Deus amou? Gente, pessoa. Está me ouvindo? Então existe um aspecto do mundo que Deus amou tanto que enviou o próprio Filho para resgatar. São pessoas.
mas estão no mundo. Ok? Agora, existe um outro aspecto do mundo, que é o sistema que estamos envolvidos, que jaz no maligno. Está me ouvindo? E que envolve todo tipo de coisa ruim. É um mundo que se deve odiar, é algo espiritual, não é físico, que envolve o quê? Todo tipo de maldade, inveja, malícia, corrupção, manipulação, extremismos, preconceitos de todos os tipos, não é? Morte, assassínio, essas coisas são o espírito que há no mundo. Então nós amamos as pessoas, mas o sistema nós rejeitamos em nome do Senhor Jesus. Então o mundo não é um lugar. O mundo não é um lugar. Quando você pensa que o mundo é um lugar, você cai no erro de muitos evangélicos que passam a acreditar que o que contamina o homem é o que entra pela boca. Jesus disse claramente: o que contamina não é o que entra, o que contamina é o que sai, ele disse, porque o que sai procede da onde? Do coração. Do coração. Então preste atenção, querido. O mundo não é uma questão de ter um cabelo X ou Y, de ter uma roupa assim ou assado, ou de beber ou não um vinho ou uma cerveja. Não é isso que é o mundo. Por quê? Porque essas coisas entram. O que é o mundo? É o que sai do coração. O que sai do seu coração? Tem que ser rios de água viva. Quem crer do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. Mas, para facilitar, como eu sempre gosto de dar exemplo para os irmãos, eu gosto de dizer o seguinte: se o mundo, não é? O mundo, vou te dar uma definição melhor. O mundo é qualquer coisa que usurpa o lugar de Deus na sua vida. Vou repetir. O mundo é qualquer coisa que usurpa o lugar de Deus na sua vida. Todo mundo reprova um homem que começa a beber e se afasta de Deus. Mas ninguém reprova alguém que se envolve com literatura e se afasta de Deus, ou se envolve com música e se afasta de Deus. Qualquer coisa que te afasta de Deus, seja bebida, a literatura que parece algo tão bom, a música, quem pode ser contra a música? Mas se essas coisas te afastaram de Deus em vez de aproximar, isso é o mundo. Se a vontade de Deus, preste atenção nessa ilustração, se a vontade de Deus fosse camiseta branca, o que seria o pecado? Uma camiseta o quê? Suja. E o que seria o mundo? Seria uma camisa estampada, linda, colorida. Entendeu o que eu estou dizendo? Existe o padrão de Deus, existe o fascínio e a atração do mundo. Mas João diz algo tão sério. João, o apóstolo do amor. Se Paulo é o apóstolo da graça, João é do amor. E João fala o quê? Aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Puxa vida, como é realmente sério isso. Amém? Mas também constitui-se mundo tudo aquilo que nós fazemos para ser aceito pelas pessoas. Tudo que você faz, que é em função de ser aceito, de fazer parte, de estar naquele grupo ou algo assim, constitui-se mundo. Eu sou servo de Deus. Então, se eu como servo de Deus não me encaixo num lugar, esse lugar não é para mim. Porque eu não vou me adequar para agradar quem está naquele lugar. Eu vou continuar sendo quem eu sou em Cristo. Quantos dizem amém? Então, a gente pode definir mundo como coisas, pessoas, atividades que são incompatíveis com Deus, que tentam tomar o lugar de Deus na nossa vida e impedem a gente de perceber a direção do Espírito Santo. Nesse sentido, vou te dar mais uma definição de mundo. Mundo envolve muita distração
e entretenimento. Quem diria que isso é mundo, meu Deus? Não é? Puxa vida, pastor. Então, entretenimento e distração. Então, eu não sou contra entretenimento e distração. Mas o que acontece hoje não é uma distração só, é uma escravidão. Escravidão. Na minha opinião, uma pessoa que fica o final de semana inteiro maratonando uma série tem uma opressão espiritual sobre ela. Tem algo muito sério acontecendo com ela. Por quê? O entretenimento tomou um lugar que não tem espaço para mais nada. Nem Deus e nem ninguém. Muito cuidado, eu não sou contra a internet. Está me ouvindo? Não sou contra ter celular. Eu não sou contra as redes sociais. Eu acredito até que essas coisas podem ser úteis. Podem ser úteis para você como profissional, não é? Até para testemunhar do Senhor. Mas acredite em mim, essas coisas têm sido usadas pelo diabo para distrair você e a sua família. Distrair você dele. Então hoje, as pesquisas mostram que um brasileiro médio, ele gasta 4 horas por dia. 4 horas por dia, só passando o dedo no celular. Olha a quantidade de tempo que foi roubado. Entende? Isso impede, isso tira dela o desejo de orar, tira dela o desejo de se relacionar, torna ela viciada. Você sabe, essas grandes empresas de mídia social, eles contratam pessoas que são conhecidas como engenheiros sociais. São profissionais que eles são especializados em saber o que produz vício em você. Eles trabalham nos cassinos de Las Vegas. Então o que eles querem? Que você fique o máximo de tempo ali preso, navegando, olhando e nunca para. E sempre é só mais um, é igualzinho viciado. Só vou ver mais uma postagem, só vou ver mais uma mensagem, só vou ver mais isso aqui. Enquanto isso, vai passando a sua vida, vai indo embora. O diabo está devorando a sua vida. Se você está vivendo debaixo de distração, tem alguém pensando por você. Você está sendo cancelado, você não pensa, mas outros pensam por você. E enquanto você está envolvido naquela distração, naquele entretenimento, o diabo está tentando programar a sua mente. Me perdoe de falar essas coisas, parece uma coisa assim tão antiquada. O pastor Luiz está parecendo agora um pastor pentecostal. Mas eu preciso te advertir, eu sou seu pastor. Eu não posso falar outra coisa para você, eu não vim aqui para te agradar nesse sentido. Então preste atenção, você sabe, depois que as mídias sociais foram alavancadas dessa maneira, o que acontece hoje no mundo é uma epidemia de ansiedade, de angústia, de pânico, de estresse. Hoje, mais do que em qualquer outra época que se tem notícia, tem mais suicídio de jovens e crianças. Nunca houve como há hoje. Entende? E eles sabem qual é a causa. Eles sabem que o problema é a rede social. Você pode ler qualquer reportagem. Eles não negam, eles sabem. Mas muda alguma coisa? Não muda. Entende? E às vezes você está se expondo a isso. Está enchendo a sua mente com isso. Não é? Antigamente era novela da Globo. Agora não, agora é Instagram. Aí você fala, nós melhoramos, hein? Sei não. Para te falar a verdade, eu ando desconfiado até desses aplicativos que passa filme evangélico. Semana atrasada, eu recebi uma porção de mensagens perguntando, pastor Aloísio, é verdade que Davi era bastardo? Eu falei, meu Deus do céu, o que é? Onde? Quem está pregando isso? E aí, eu ainda comentei com os irmãos aqui isso. Aí quando foi essa semana, o irmão me contou que tem um aplicativo, né? Esqueci o nome agora. Não é aplicativo, perdão. Um streaming. Você sabe? Certeza que é isso? Diz que chama Casa de Davi. Aí você fala, pastor, tudo bem. É evangélico. Não sei se é evangélico. Mas está falando da Bíblia. Mas está ensinando coisa errada. É pior do que as coisas claramente mundanas. Está te ensinando coisas erradas, falando em nome de Deus, contra a igreja e contra Deus.
E aí eu fico pensando, o que é pior? O que é pior? Aprender algo errado e dizer que está na Bíblia? Ou pelo menos está assistindo algo que você fala, eu tenho que rejeitar isso. Meu Deus do céu, está fora da realidade. Você vê que o mundo se expande e ele se apresenta para você até como evangélico. Entendeu? Porque tudo que tem no mundo tem um equivalente evangélico. Não, nós somos um povo diferente. Você é diferente. Mas a sua diferença não está na sua aparência física, no seu penteado ou em coisas assim. A sua diferença é quando você chega, a presença chega junto com você. Ninguém sabe explicar, mas quando você chega, o ambiente é alterado, é mudado. E aqueles que estão oprimidos ficam já com raiva de você, à primeira vista. Por quê? Porque você está carregando a presença com você, filho. Viva de acordo com ela. Não negocie com o faraó. Nós não vamos ficar no mundo, nem viver de acordo com o mundo. Vamos andar em linha com a vontade de Deus. Posso ouvir a amém de alguém? Segunda proposta. Moisés disse que não ia aceitar. Segunda proposta. Êxodo 8, verso 28. Então, disse Faraó: tudo bem, vou deixar vocês irem, para que ofereçam sacrifício ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Mas, só tem uma coisa: saindo, não vades muito longe. E ora por mim também. Faraó pedindo oração é um negócio assustador. Qual é a negociação dele agora? Não, tudo bem. Você não quer ficar no mundo, mas não vai longe demais. Fica perto. Não vá longe demais com esse negócio de igreja. Cuidado, você está sendo um extremista. É só converter que vira fanático. Quantos já ouviram essas coisas? Ótimo, é um bom sinal. Por quê? Porque o cristianismo é sim algo que envolve uma certa radicalidade. É verdade ou não é? Jesus disse: eu sou o caminho. Artigo definido. Ele diz que é o caminho. Significa que não há outro caminho. Ele é o único caminho. Então é mentira essa história de que todos os caminhos levam para Deus. Não, só tem um caminho. Ninguém vai ao Pai senão por meio de mim, disse o Senhor. Não, diga amém. Agora, isso exclui todos os outros. Você prega isso, o que vão dizer de você? Sua religião é uma religião exclusivista. É uma religião que acha que é a única verdadeira. Não, eu não acho que eu sou não, mas Jesus é. Não tem outro. Se você não quiser através dele, não tem outro caminho. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? Então, é claro que há uma certa... O próprio Senhor Jesus... O que ele disse a respeito dos seus discípulos? Vocês não podem servir a dois senhores, escolham. Porque se você tentar servir a dois senhores, você vai agradar um e desagradar o outro. Só dá para servir um Senhor. Vamos ser francos, não é radical demais isso? Não poderia ser o mais flexível? É a mentalidade do mundo. Não vá longe. Jesus fez uma afirmação realmente radical. Ele disse: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, faz o quê? Quer dizer, ele não aceitou nem uma terceira opção, que é ficar em cima do muro. Não tem em cima do muro com Jesus. Se você não está com ele, você está sem ele. Se você não é por ele, você já está sendo contra ele. Não tem meio termo. Quantos estão me acompanhando? Tem uma ilustração bíblica que eu gosto muito. Se você quiser abrir a sua Bíblia, lá em Atos capítulo 20, verso 7, é a história de Eutico. Eutico. E diz assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de... Primeiro dia da semana, que dia que é, irmãos? Ah, não é sábado? Não foi no sábado? Guarda isso. No primeiro dia da semana a gente estava reunido com o fim de fazer o quê? O que é partir o pão? É tomar a ceia. Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou a pregação até que hora? Eu queria tanto fazer isso um dia. Só um dia.
Só para eu dizer, hoje eu fiz como Paulo. Olha o que eu faço. Posso chegar no meio do culto e falar, estou sentindo que hoje é vigília. Bom, vamos continuar lendo. Havia ali muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado aonde? Ele estava sentado aonde? Na janela. O que é a janela? A janela é um lugar que não é completamente da casa e nem é completamente da rua. Ela está no meio. Entendeu? É literalmente em cima do muro. Não tá nem, ele não estava realmente lá fora, mas não estava completamente dentro. Ele não está mais no Egito, já saiu, mas não entrou em Canaã. A vontade de Deus não é só que você saia do Egito, é que você entre em Canaã. Senão o que só para você é o quê? Deserto, janela. E o que acontece com alguém que está na janela? Dorme profundamente durante a pregação. Cutuca o seu vizinho, acorda, irmão. Cuidado com o sono na hora da pregação. Olha para cá. Brincadeira. E, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Houve um quê? O que aconteceu com ele? Eutico, ele caiu. Caiu. Qual que é a expressão, né? Para o evangélico é verbo intransitivo. Quando você diz para alguém, o fulano caiu, você já sabe tudo que aconteceu. Caiu. Quem não é crente ou fala como, de onde? Caiu de quê? Mas nós já sabemos, caiu do quê? Irmão, para nós só importa a fé. Se ele caiu, significa que ele caiu da fé. Agora, existe isso mesmo, pessoas que caem, né? Tropeçam, e com isso sofrem. Agora, quem é que cai na verdade? O Eutico. Em outras palavras, quem está onde? Na janela. Quem está na janela, ele é o seguinte, ele está na igreja, mas ele gosta de ficar na janela vendo o bloco passar. Entendeu o que eu estou dizendo? Meu Deus, como esse povo é pecador. Olha aquela mulher seminua, meu Deus. Aí tem que falar, para com isso. É igual aquele irmão que é fofoqueiro, mas ele fofoca de maneira espiritual. Conhece o fofoqueiro assim? Na célula ele fala, irmãos, vamos orar pelo irmão João. Não sei se vocês estão sabendo. Eu queria muito que a gente orasse por ele, porque ele traiu a mulher. Todo mundo, Ele está pedindo oração ou fofocando? Ah, por favor, não é verdade? Então, é preciso ter muito cuidado com as coisas que te seduzem. Porque você está no NEM. É o NEM. Não é nem Aparecida nem Goiânia, né, Buriti, né? NEM. É o NEM. É uma terra de ninguém. A vontade de Deus é que você se posicione. Quantos podem dizer amém? Se você se senta na janela, você não vai desfrutar do melhor dos dois lados. Vou te falar uma afirmação espiritual, olha para cá. Você já é crente demais para dar conta de viver no mundo. Mas alguns são mundanos demais para desfrutar plenamente da salvação em Cristo. E acaba então que ele fica sem desfrutar nenhum dos dois. É o pior dos mundos. Porque sendo nascido de novo, ele sente mal lá. Mas às vezes estando aqui, ele quer trazer o de lá para cá. De todo jeito ele não desfruta. Seja posicionado. Entra para dentro do cenáculo. Vamos ouvir Paulo pregando. Lá está cheio de luzes acesas. Onde tem muita luz, meu querido, não tem queda. E sabe um lugar que tem muita luz? É aqui dentro, porque cada um aqui é um luzeiro, diz a Bíblia. Aí quando junta todo mundo tem o quê? Um candelabro monstruosamente grande. Tem muita luz. E onde há luz? Jesus disse, não há tropeço. Terceira proposta de Faraó. Vamos lá?
Capítulo 10 de Êxodo, verso 7. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: ide, tudo bem, pode servir o Senhor vosso Deus. Porém, quem é que vai? Quais são os que hão de ir? Havemos de ir com os nossos jovens, respondeu Moisés, e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e também com o nosso rebanho e com o nosso gado. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Quantos têm que celebrar uma festa ao Senhor? Seja o Senhor convosco, replicou-lhe Faraó, se eu por acaso vos deixar ir com as crianças. Qual que é a terceira condição de Faraó? Pode ir com os velhos, pode ir usar os homens, mas criança fica. Não é impressionante isso? Por que você... Eu estava conversando com a minha esposa essa semana sobre isso. Por que você tem que ter muito cuidado guardando o seu filho? Porque não existe demônio mirim, júnior, entendeu? Para atacar a criança. Não, o diabo usa os piores, os demônios mais terríveis, para atacar os seus filhos. Então, é preciso ter gente que se posicione em oração e dizer: daqui não, aqui não passa. Esses aqui são guardados. Nós não abrimos mão. Vamos celebrar a festa ao Senhor, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por isso que eu amo essas irmãs que se posicionam. Quando irmãs chegam para mim dizendo: pastor, meu marido, eu estou orando por ele. Eu falo: pode ficar tranquila. Já está resolvido o caso. Você posicionou, Deus é com você, minha querida irmã. Deus é com você. Agora, muitos de nós simplesmente deixamos os nossos filhos para trás. Então, alguém falou comigo esses dias: pastor, eu não quero que o meu filho associe igreja com algo ruim, com algo desagradável. Então eu não obrigo ele. Aí eu fiquei pensando, falei: puxa vida. Respondi para ela com muito amor e carinho. Falei: se você soubesse que seu filho está indo para o inferno, você também teria essa postura? Eu não quero desagradá-lo. Não quero que ele tenha uma imagem ruim do céu. Não, você ia fazer de tudo para tirá-lo de lá. Está me entendendo? Não, pastor, mas veja, tem uma lógica. Eu obrigo ele a vir, aí ele vem aqui no culto de má vontade. Sim, deixa ele vir de má vontade, porque você que paga a conta, meu amigo. Enquanto você paga a conta, você manda. Você é o líder na sua casa. Se ele quer fazer o que ele quer, o que quiser, a vontade dele, então ele tem também que se manter. Procurar um lugar para ele viver. Claro que você não quer que seu filho faça isso, mas aí alguns com receio, porque tem menino que é impertinente. Tem muito pai que não quer uma crise em casa. Não, eu não quero uma crise. Então ele é conciliador. Irmão, olha para cá, você é homem, você é o líder da sua casa. Se tiver que ter uma crise, meu amigo, seja o primeiro a criá-la. Se a crise é para evitar uma crise maior lá na frente, essa crise é boa. Ah, por que está em crise? Porque eu falei para ele que ele vai para o culto agora comigo, ele não quer ir. Tadinho, não, vai sim. Vai dando birra, vai ter uma crise. O menino depois não quer conversar com você, não tem problema. Mas vai participar, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ah, pastor, mas você não é o pregador da graça? Acredita em mim, é muita graça você livrar o seu filho do inferno. Livrar o seu filho do inferno, estou falando sério. Domingo de manhã, ele acorda e fala: não quero ir para o culto. Você fala: tá bom, Juninho. Você está tão cansado, estudou tanto. Deus entende. E deixa o Juninho dormindo. Mas segunda-feira, se o Juninho ousar dizer que não vai para a aula, vai ganhar uma sapatada tão grande que ele não vai perder o rumo. Então o Juninho não tem coragem de falar que não quer ir para a aula.
Seu filho fala para você isso? Não quero ir para a aula, não estou com vontade. Seu filho fala isso? Não fala. Por que ele não fala? Porque se ele fizer, ele sabe a cara que você vai fazer. Ele já sabe a consequência que vai ter. Mas a igreja não é nada. Só um culto, só uma reunião. Querido, aqui é o seguinte. Aqui é um lugar onde alguns minutos podem definir a sua eternidade. Isso aqui é um lugar tão sagrado que pessoas são livradas do inferno só porque sentaram aqui e ouviram. Ela não teve que fazer penitência, não teve que fazer obra, não teve que fazer nada. Ela só teve que ouvir. E ao ouvir, ela pensou consigo: eu creio nisso, eu quero também. Às vezes ela não veio na frente, eu não fiz apelo, porque eu faço pouco apelo, reconheço essa minha falha. Ela não veio aqui decidir publicamente, mas não precisa. Ela no banco, ela já falou, não, eu concordo com o pastor. Na hora que ele fala isso, algo muito espiritual está acontecendo. Eu louvo a Deus por pais que amam os seus filhos ao ponto de ter uma crise com eles. Mas eu achei bonitinho, foi essa menina, Maria Eduarda, que hoje veio me entregar aqui uma pergunta. Ô Maria Eduarda, não vou poder te responder aqui, mas eu fico tão feliz de você. A letrinha dela, de criança de 9 anos, provavelmente 8, 9. Pastor, o senhor acredita em dinossauros? Bom, não é questão de acreditar, né? Já encontraram ossos deles, né? Já fui em museu, eu vi lá o esqueleto, um negócio extraordinário. Se sim, eu tenho uma pergunta para o senhor. Então agora eu posso ler a pergunta, que eu falei sim. Eu creio que existiram. Não existem, mas já existiram. Se os dinossauros já existiram há mais de 6.000 anos atrás, então por que a Bíblia não fala da criação dos dinossauros? Pastor, eu tenho 10 anos e amo as suas pregações. E quero te dizer que o Senhor é uma bênção. Olha, eu não vou responder, Maria Eduarda, mas fala para o seu pai me mandar uma mensagem no WhatsApp que eu vou te responder só para você. No WhatsApp. É assim. Eu tenho que prestigiar quem me prestigia. Não é verdade? Então, Faraó não quis deixar as crianças irem, não é? Mas ainda bem que Moisés não cedeu. Aleluia. Amém, meu querido? Você sabe, dizem que certa vez um homem acordou de manhã e falou para a mulher: não estou com vontade de ir à igreja. Ela falou: mas você tem que ir. Ele falou: por que eu tenho que ir? Porque hoje é domingo. Não vou. Por que você não vai? Lá ninguém me ouve. Ninguém liga para mim. E aí ela falou: mas você tem que ir assim mesmo. E ele falou para ela: me dá só uma razão para eu ir no culto hoje. Ela falou: porque você é o pastor da igreja, miserável. Você sabe, essa é uma hora em que o ministério salva a gente. Tem vantagem ser pastor. Porque eu tenho dia que não quero vir para o culto. Tem domingo que eu acordo e falo: Senhor, manda outro, menos eu. Mas sabe o que acontece? Eu venho do mesmo jeito. E chego aqui sorridente do mesmo jeito. E acaba que eu sou abençoado. Mas não mereço, porque eu não queria. Estava cansado, viajei, cheguei em casa 1 da manhã. E eu acordo cedo, não tem jeito. E eu falo: Senhor, me poupa hoje. Toca no coração de um pastor para ele me dizer que sentiu no coração de pregar hoje. Nunca tocou, nunca. Ô pastorada de coração duro, pastor Ricardo. Nunca Deus tocou no coração deles. Então, tem hora que o ministério te salva. O fato de você ser um líder de célula te abençoa, querido. Te força a ser melhor marido. Você tem que ser modelo, exemplo, porque tem gente te olhando agora. Olha que bênção. É muita bênção. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? Mas já vou encerrar. Quarta proposta de Faraó. Êxodo 10, verso 24. Êxodo 10, 24. Então, Faraó chamou a Moisés e lhe disse: ide. Isso é o ide.
e de servir ao Senhor. Fica somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças podem ir, mas os bens ficam. Você conhece gente que tudo na casa dele parece espiritual até a hora que chega no dinheiro. Aí o dinheiro ele fala, isso aqui é do mundo. Ou seja, está na mão de Faraó ainda. Mas qual que é a resposta que Deus dá? Pula para o verso 26, por favor. E também, os nossos rebanhos irão conosco, disse Moisés. Nenhuma unha ficará. Olha a postura de Moisés. Nenhuma unha vai ficar. Nós vamos com tudo. Então, terceira proposta de Faraó é... Vamos relembrar? Qual é a primeira proposta? Sirvam a Deus aqui no mundo. Segunda proposta. Tudo bem, podem sair, mas não vão muito longe. Terceiro, tá, tudo bem. Vocês podem ir para o deserto, mas as crianças ficam. Seus filhos ficam. Muitos pais vêm servir a Deus e largam os filhos, porque acha que os filhos vão dar trabalho no culto. Tem pai que só vem, tem pai que no primeiro domingo do mês não vem, porque não tem a sala de criança. Olha que coisa deliberada, está privando o seu filho. Desde que ele não ande na minha frente, você tem relativa liberdade nesse prédio. Quem já veio aqui no domingo de manhã sabe que esse fundão aí é tudo deles. É pai com criança pequena. É verdade ou não é? Então não senta lá, vem para cá. Deixa lá para eles. Porque eu prefiro que eles venham para cá e o menino fica andando aí para cima para baixo, do que eles não virem ficarem em casa navegando no Instagram. Quantos concordam comigo? Então tenha paciência com as crianças. Eu não aguento, está fazendo barulho demais. Tenha paciência com elas. Eu tenho paciência, porque eu já tive e continuo tendo as minhas netas, não é? E você, a maior parte de quem está aqui também já teve. Normalmente quem não tem paciência é o solteiro, o jovem, mas ele vai ter um dia. A paciência é uma coisa que vai chegar na história dele. Aí alguém vai dizer, como que esse povo ia servir a Deus com os bens, se eles eram escravos? Escravo não tem salário, não é? Como é que eles iam servir a Deus? Eu gosto muito desse texto no capítulo 11, no verso 2. Diz assim, Deus mandando, fala agora aos ouvidos do povo, que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Preste atenção, esse foi o dia da restituição. Todos os anos de escravidão foram restituídos com correção monetária. Foi o dia em que Deus despojou as riquezas do Egito. Um povo de escravos saiu de lá rico. Deus tinha uma casa para construir, e não era uma casa barata. E quem queria construir isso? O seu povo, com os bens que Faraó queria impedir de levar. Mas quando chega lá no Monte Sinai, Deus fala, traga a prata, traga o ouro, traga o bronze, vamos edificar a casa. Mesma coisa você, querido. A prosperidade de Deus é restituição na sua vida. Que nesse tempo de jejum, aquilo que o inimigo roubou de você, seja restituído 120% mais. Que você veja isso acontecendo. Que os anos que te foram roubados de um casamento feliz, sejam restituídos em um nome do Senhor Jesus. Mas que você experimente a prosperidade do céu. Prosperidade do céu envolve o seu ser completo. Espírito, alma e corpo. O que é a prosperidade no espírito? É a mais importante, é a primeira. É quando você é salvo. É quando você entrega a sua vida para o Senhor. Jesus disse a respeito de um homem muito rico, louco: hoje te pedirão a sua alma. O que você ajuntou, para quem vai ficar? O Senhor disse que esse cara era louco, tinha muito dinheiro, mas era próspero? Não, porque vai estar indo para o inferno. Hoje te pedirão a sua alma, mas ele não tem salvação.
Então ele é miserável. Quantos aqui creem que foram salvos, resgatados pelo sangue de Jesus? Então você já é próspero. Mas Deus quer que a prosperidade avance também para o nível da sua alma. Ou seja, Deus quer que as suas emoções sejam estáveis, curadas. Deus quer você sem ansiedade, sem medo, sem pânico, sem estresse. Deus quer ver você com a sua alma fluindo, sem ressentimento, sem amargura, sem nenhum veneno do diabo, desfrutando da paz que excede todo entendimento. Quantos dizem amém? Essa é a salvação da nossa alma. Mas tem gente que tem dinheiro, mas ele não tem a salvação, então ele não é próspero no espírito. E ele tem uma alma carregada, pesada de opressões. Também não é próspero. Mas eu louvo a Deus porque você anda na verdade. E aqueles que andam na verdade, a alma é próspera e abençoada. Mas há também a prosperidade, digamos assim, do nosso corpo, que na minha opinião é a cura. Porque não adianta você ficar rico e não ter saúde para desfrutar da riqueza que você ganhou. Então, louve a Deus pela bênção da saúde na sua vida. Muitos homens muito ricos descobrem repentinamente que tem um tumor, que tem uma doença incurável. E todo conhecimento, toda técnica, todo dinheiro, nada pode salvá-lo. Não é próspero. Mas você que é tocado pelo Senhor, você sabe que Ele já levou a sua enfermidade. Você experimenta prosperidade completa na sua vida. Mas é óbvio que Deus quer também que você prospere financeiramente. É evidente. Deus deseja, preste atenção, essa é a boa vontade de Deus para você. Que você seja próspero em todas essas três áreas, abundantemente. Não é uma questão de fazer barganha nem troca com Deus. Não. Apenas receba. A prosperidade já está à sua disposição em Cristo. Agora, é óbvio, se você é um agricultor, não espere colher sem plantar. Se você é um pecuarista, não espere prosperar se você não está cruzando a sua vaca. Então, tem uma parte que nos cabe, como pastores e lavradores, que é semear o que Deus nos tem dado. Domingo você vai ter essa oportunidade de semear com um objetivo bem específico. Nós vamos levantar de novo aquele prédio da Praça da Bíblia. Vocês não são a igreja da graça? Olha aí o que está acontecendo com vocês. Não é vocês que pregam a prosperidade? Olha aí o que está acontecendo com vocês. Será que vocês entregaram o dízimo? Esses são os amigos de Jó. Mas eles serão calados. A gente vai orar para Deus ter misericórdia deles. Porque o prédio que a gente vai fazer vai ser muitíssimo mais bonito do que o que existia lá antes. Perigoso você querer frequentar lá só porque lá vai ser mais bonito do que aqui. Quantos creem nisso? Fique em pé onde você está.